Fala pessoal, beleza? Aqui é Denis Martins. E aqui é Raquel Mello. A gente está aqui para conversar um pouco sobre a nossa trajetória e falar também de uma oportunidade interessante de bolsa que apareceu para estudar na Alemanha. Mas antes disso, vamos nos apresentar, né? Eu sou Denis Martins, como eu já falei. Meu background é em engenharia da computação e ciência da computação. Eu fiz mestrado e a graduação na Universidade de Pernambuco, lá em Recife. Fiz doutorado em ciência da computação na Universidade de Münster, na Alemanha, onde eu conheci a Raquel. Isso mesmo, a gente se conheceu lá na Alemanha. Foi uma das coisas muito boas que aconteceram durante o nosso período lá. Mas deixa eu falar um pouquinho da minha trajetória acadêmica para vocês, né? Eu fiz graduação em Estatística na Universidade Federal de São Carlos. Depois eu fiz mestrado em Engenharia de Produção, na UFSCar também. E o meu doutorado foi em Engenharia de Produção na Universidade de Münster, na Alemanha. Então, para a gente se ambientar melhor, vamos falar um pouco sobre nossos interesses de pesquisa. Só para a gente deixar assim um pouco mais claro para o pessoal com o que é que a gente trabalha, o que é que a gente faz. Então, o meu doutorado foi no departamento, né? É que lá na Alemanha é um pouquinho diferente do que aqui no Brasil. Lá a gente tem as chairs, né? As cadeiras, os departamentos. E aí a minha chair era de cadeia de suprimentos. Então, o principal tópico tinha que ser dentro de cadeia de suprimentos. E eu escolhi fazer a parte de medição de desempenho, sistema de medição de desempenho, que foi algo que eu já havia pesquisado no meu mestrado, e conectei com a parte de dados, de Data Analytics, que é o meu background de estatística que pôde me ajudar com isso, né? Então, minha pesquisa foi avaliando sistemas de medição de desempenho para a cadeia de suprimentos, como que eles podem ser melhorados ou modificados usando Data Analytics, Big Data Analytics. Essa foi a pesquisa de doutorado que eu conduzi. Muito bom. Agora um pouco sobre o meu doutorado. Eu fiz doutorado no departamento de banco de dados e sistemas de informação, e a minha pesquisa, né, minha tese envolveu os campos de aprendizado de máquina, IA, para gerar consultas automáticas em bancos de dados, automaticamente, né? Consultas SQL em banco de dados relacionais. Mas eu trabalhei também com compra e venda de dados, apoiando compradores de dados em mercados de dados, que é uma tendência hoje em dia. A União Europeia, por exemplo, investe bastante dinheiro nesse espaço onde dados podem ser compartilhados e muitas vezes podem ser comprados e vendidos, né? Então, esses data marketplaces, esses mercados de dados online, foi grande parte da minha tese também e da minha pesquisa até hoje. Eu acho que a gente podia fazer depois um episódio para falar mais de pesquisa, da nossa evolução, de como estão as nossas publicações, né? Para compartilhar com o pessoal. Perfeito. Agora a gente pode passar para essa grande notícia aí, né? Essa bolsa, oportunidade de bolsa para estudar na Alemanha, né? Em universidades que são bem conceituadas. Vamos delinear um pouco. Eu não sei de nada, Raquel que sabe dessa oportunidade, então eu vou fazer várias perguntas aqui para a gente se inteirar aí junto com vocês. Então, primeiro, só entender um pouco como é que é essa oportunidade, o que é de fato que está sendo oferecido. É uma oportunidade que eu não conhecia, não sabia que existia. Acabei de ver hoje, no dia que a gente está gravando, eu descobri e já quero compartilhar com vocês. Então, é uma oportunidade inicial para que a pessoa possa ir para a Alemanha para ter contato com professores. Então, não é ainda para fazer o doutorado, para fazer o mestrado, para fazer o pós-doc, não é isso. Eles estão focando em pesquisadores que estão no final do doutorado ou que já concluíram o doutorado há menos de um ano, é o requisito que eles colocam. E, com isso, eles dão uma oportunidade para esse aluno, para esse pesquisador ir para a Alemanha. São algumas universidades específicas e passar lá 2 semanas com passagem e hospedagem pagos
pelo programa, para que nessas 2 semanas o pesquisador possa ter contato, talvez com seu futuro orientador de pós-doc, possa entender as oportunidades de funding, né, de financiamento. Inclusive, eu estou lembrando agora que eu estava lendo no site sobre essa oportunidade e eu acho que ela já existia antes, sim. Era eu que não tinha conhecimento, mas eles falam que algumas pessoas que já participaram desse programa, elas conseguiram fundings de ótimas agências como Humboldt, por exemplo, DAD, elas conseguiram dinheiro, elas foram para lá, passaram esse período e aí descobriram as oportunidades e aplicaram para bolsas, para diferentes bolsas. Perfeito. E como é que é, assim, só para eu entender um pouco melhor, qual é o público-alvo, então, é o pesquisador no final do doutorado, é isso? Isso, ou no final do doutorado, que é um pouco abrangente, né? A gente que é da área de pesquisa sabe o que final do doutorado significa, a gente não sabe, mas está escrito lá, final do doutorado, inclusive a gente pode deixar o link, ou que terminou o doutorado há menos de 1 ano. Essa tá mais clara, né? Essa dá pra gente medir, eu que sou da parte de medição de desempenho, entendo que dá pra medir bem esse critério. O outro critério de final de doutorado tá meio abrangente, mas é que eles querem que o pesquisador vá para o pós-doc, né? Então, para que não esteja tão longe de terminar o doutorado assim. Perfeito. E aí o local, se eu for um pesquisador no final do doutorado, querendo aplicar para ir para a Alemanha, passar um período lá, quais são as universidades que eu poderia aplicar? Essa oportunidade específica é de algumas universidades que se uniram, eles chamam lá na Alemanha de Ruhr. Ruhr é a área Ruhr, que são 3 universidades. A Universidade de Bochum, a Universidade de Dortmund e a Universidade de Duisburg-Essen, que são 3 universidades que estão muito próximas, né? E geograficamente elas estão no estado de NRV, né? Ou NRW em português, mas a gente chama de NRV em alemão, que é um estado muito bom, né? Tem várias oportunidades de emprego no futuro para quem quiser continuar na Alemanha. É um estado, se eu não me engano, é o mais populoso da Alemanha, não é? Tem a cidade de Colônia nesse estado, tem a cidade de Münster, que é onde a gente morou. Muitas cidades importantes. O próprio Dortmund, né? Que é famoso pelo time de futebol. Então, tem muita coisa interessante nessa área. E o prazo para aplicar? Se eu quiser aplicar para essa bolsa aí, o prazo é curto? Como é que é? Como é que estamos de prazo aí? O prazo é até o dia 16 de fevereiro de 2025 e já tem a data específica para passar o tempo lá na Alemanha, né? Porque são 2 semanas e aí eles já têm as datas que eles querem que passe lá. Então, é para o período de 22 de junho de 2025, o pesquisador tem que chegar nessa data, 22 de junho, e fica lá até 5 de julho de 2025. Então, é um período mais ou menos, né, de 2 semanas para ter contato com o pesquisador e tal. É assim que eles estão programando. Agora, antes da gente passar agora para os requisitos, o que é que eu preciso mesmo de documentação? Benefício, assim, falando de... Porque euro tá caríssimo, né? Então, assim, essa oportunidade de pagar passagem, como é que é? Não tem dinheiro vivo envolvido, né? Eles não vão dar... Tem algumas outras oportunidades que a gente pode trazer aqui no futuro, que envolve money, né? Em alemão, Geld, que é o dinheiro mesmo, propriamente dito. Esta oportunidade, eles vão pagar passagem e hospedagem. Provavelmente tem um limite de passagem, né? Você não vai poder ir de primeira classe, mas, assim, a princípio, né? Pra gente também poder dar as informações para vocês mais rapidamente, então, tem passagem e hospedagem que fazem parte como benefício. Geralmente, nessas bolsas, assim, nessas oportunidades... tudo tem que ser acordado com a instituição a instituição de funding e também com a universidade que você escolheu para ser o seu host lá. Porque sempre tem algum departamento envolvido, enfim, que pode te dar uma ajuda, né? Saber, por exemplo, onde é que tu vai se hospedar,
que dia que vai chegar, como é que faz para chegar na universidade de trem, porque às vezes o aeroporto que você vai chegar para a NRV, em geral a gente chega por Düsseldorf, mas pode chegar por Frankfurt também, né, para voos internacionais. Então, para sair de Frankfurt ou de Düsseldorf e chegar em Dortmund, em Bochum ou em Duisburg, por exemplo, demora um tempo, você tem que pegar um trem, né? Então é bom sempre alinhar essas questões de passagem, de hospedagem junto com a instituição de host. Às vezes a própria universidade tem essa ajuda de custo fora da bolsa, mas porque você vai ser um pesquisador visitante, a própria universidade pode oferecer alguma coisa. Não é sempre, depende muito da universidade e das condições financeiras, enfim, e da pesquisa, mas é uma dica que a gente pode ser dada e aí pode ir atrás, né? Chama Pauschale em alemão. Eu vou pegar esse gancho e falar que a gente não pode acreditar somente no que está escrito, né, nas oportunidades. Vale a pena ir atrás, procurar, pesquisar, perguntar para quem já está lá na universidade, porque às vezes não está no programa, não está nessa oportunidade, mas tem outras coisas envolvidas que vale muito a pena perguntar. Vocês podem ser chatos e ficar perguntando, porque se a gente não perguntar, a gente nunca vai saber, né? E aí também aproveitar para falar que a lista de documentos que precisa enviar não é nem tão grande, porque é uma oportunidade de 2 semanas. Mas o que essa oportunidade fala que é muito importante é você já ter um professor associado, relacionado a você. Então, assim, é sua função contactar o pesquisador alemão, o professor alemão. Você vai precisar mandar seu currículo, sua lista de publicações, né? Coisa simples, o que você planeja fazer no pós-doc, mas é você que tem que procurar o professor. E eles são tão organizados que já tem uma lista de professores separado por área, mas eles também dizem que se o professor que você quer entre essas universidades que a gente falou, né? Duisburg, Essen, Dortmund e Bochum. Se o professor que você quer não está na lista deles, você ainda assim pode contactar ele. É porque quem está na lista já está sabendo do programa, tá um pouco mais fácil. Mas você pode contactar e tem alguns passos diferentes para seguir, mas você ainda pode falar com esse professor. E aí, fazendo uma conexão com essa parte do host, né? De quem vai te receber na Alemanha, eu quero perguntar para você, Denis, o que é mais importante? Quem está ouvindo a gente e quer aplicar para essa oportunidade, ele deve se preocupar mais com a universidade, vou fazer nessa universidade, na outra, ou se preocupar mais com o professor que vai recebê-lo, né? Com o futuro orientador. Qual desses dois é mais importante? Aí eu vou dar a minha visão, assim, bem pessoal, né? Baseado no que eu já vi, né? Então, se você quer em termos assim dessa visita para ganhar um nome, fui para a Universidade Dortmund, né? Fui para a Universidade de Dortmund. Então, ganhar um nome, eu iria para a universidade que tivesse um nome mais forte, assim. Agora, se você quer de fato fazer uma conexão com um possível orientador, um possível contato para o futuro, aí eu iria para um orientador que buscaria um orientador que te desse mais conexões ou que te abrisse portas, talvez, para um futuro pós-doc ou um período de visita lá mais estendido, uma outra oportunidade. Eu veria nesse sentido. Então, se você quer, estou satisfeito com o meu orientador, a Alemanha vai ser só uma coisa para ter a mais no meu currículo, então acho que procurar uma universidade que fosse legal, que tivesse um nome de impacto, assim, talvez na tua área, seria interessante. Mas se você quiser algo de contato e mais uma visão de futuro, assim, para de fato voltar para a Alemanha ou continuar lá, então eu escolheria um orientador para isso. E mais uma coisa, na hora de escolher o orientador, seria interessante escolher alguém que pudesse te dar feedback acionável, né, feedback relevante no teu tópico de pesquisa, já que você vai estar ali no final do doutorado. Porque se você escolhe um orientador que não é muito da tua área, ele vai demorar um tempo para poder entender do teu tópico de pesquisa. E aí, como você só tem 2 semanas, o ideal seria pegar alguém mais específico, né? Abordar um orientador que tivesse um conhecimento mais específico naquele teu tema, para poder te ajudar, né? Porque no final das contas a gente quer que ele defenda o doutorado com sucesso, né? Perfeito, muito obrigado. Bom, acho que temos conteúdo, né, para um episódio.
Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem perguntas, essa não é a única oportunidade que existe. Tem milhares, nós vamos trazer mais para vocês, né, ao longo do tempo. Mas a gente espera que vocês tenham gostado. Agradeço muito por terem ouvido a gente até aqui. E nos encontraremos em breve, né? Quais são suas palavras para finalizar? Valeu, pessoal. Obrigadão e qualquer dúvida, estamos às ordens. Valeu.